E aí galera, esse é o Econolab, o laboratório de economia do Econoweek. Eu sou Héctor Sanches e o César, vagabundo, permanece de férias e hoje falarei sobre uma investigação econômica que vocês já sabem o que é, pelo título do vídeo, é lógico, que é a igualdade salarial entre homens e mulheres. A história de como eu cheguei a esse tema é bem legal e eu vou conversar com vocês. É o seguinte, ontem eu li uma matéria no jornal que é o seguinte, ela dizia: a Marta, jogadora de futebol, multicampeã, eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, se naturalizou sueca. Fica tranquilo, tá tudo certo, ela vai continuar jogando pelo Brasa, apesar de tudo. Mas eu me perguntei, por que ela joga lá na Suécia? Essa é fácil responder. Porque lá tem uma liga de futebol feminino boa. Aliás, os países nórdicos são muito bons em futebol feminino. Aí me ocorreu a seguinte hipótese: será que o futebol feminino lá é desenvolvido porque a diferença salarial entre homens e mulheres lá é menor? E como eles querem ser competitivos no futebol mundial masculino e no resto do mundo pagam um bom salário para os homens, é natural que as mulheres ganhem muito bem também. E logo, a liga de futebol é lá porque atrai as melhores jogadoras. Sacaram? Vou reexplicar. Eu pensei, o salário dos homens no futebol no mundo todo é alto. Para um país ter um futebol competitivo, ele precisa subir o salário dos homens. E como a diferença salarial lá é pequena, as mulheres devem ganhar bem também. O que atrai as melhores jogadoras do mundo para lá, dado que no resto do mundo eles pagam pouco para a mulherada. Logo, eles formam uma boa liga de futebol feminino. Enfim, no frigir dos ovos eu precisava ver a diferença salarial entre homens e mulheres lá para ter um indício sobre a minha tese, porque as outras hipóteses eu tinha meio que certeza. Hipótese 1. Pagam bem os jogadores homens pelo mundo. Check. Hipótese 2. Pagam mais para os jogadores homens do que para as jogadoras mulheres ao redor do mundo. Check. Os países nórdicos querem ter uma liga competitiva frente ao mundo. Check! Agora, a diferença salarial entre homens e mulheres nos países nórdicos, no caso a Suécia, é pequena? Não sei. Aí foi isso que eu fui lá verificar, apurar. Entrei no site da OCDE, Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, que para checar esses dados de GPG. GPG é Gender Pay Gap, ou seja, a diferença entre salário por gênero. E isso por país, logicamente. Vou deixar o link desses dados aqui na descrição. Infelizmente, a minha teoria não ganhou força. A Suécia paga em média 15% a menos para as mulheres do que paga para os homens. Nos dados de 2013, acho que não deve ter mudado muito isso, porque esse é o dado mais recente que eu encontrei lá. Isso é bem próximo da média dos países participantes da OCDE, que é cerca de 15,46% de diferença. Lá eu vi também que os países com maior diferenciação salarial entre homens e mulheres são Coreia do Sul, com 36% de gap, Estônia com 31,5% de gap e Japão com 26%. Por outro lado, os menores gaps são Nova Zelândia com 5%, Bélgica com 6% e Luxemburgo com 6,5%. No link que eu deixei na descrição também é possível ver a evolução do GPG desde 2000, ou DPG, né? Desde 2000. E ao analisar esses dados eu vi que a Nova Zelândia já tinha um diferencial bem baixo desde 2000, mas a Bélgica chegou a ter 15% há pouco tempo atrás e hoje chegou aos 6%, como eu falei antes. Será que isso aí foi por acaso? Foi aí que eu parti para mais uma investigação. O que aconteceu com a Bélgica que conseguiu reduzir pra cacete o gap? Nisso eu encontrei uma publicação da União Europeia chamada Some Facts About Gender Pay Gap in Belgium. Ou seja, alguns fatos sobre o GPG na Bélgica. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para quem quiser ler. Lá eu descobri, tá em inglês. Lá eu descobri que essa queda não foi por acaso. De 2001 a 2006 foi organizado um projeto de avaliação da neutralidade de gênero das classificações de emprego. O projeto EVA, que era um manual sobre como rever a classificação das funções a fim de torná-lo analítico, ou seja, basear a diferenciação em qualidades e competências necessárias para determinados empregos.
me parece sensato. Aí em 2006, o governo federal decidiu que havia uma necessidade de dados oficiais sobre essa diferença, para quantificar mesmo a diferença salarial entre homens e mulheres. E anualmente, a partir de 2007, vários institutos e o próprio governo publicaram um relatório, e ainda publicam um relatório contendo essas recomendações políticas e esses dados bem claros. Esses relatórios receberam muita atenção da mídia e ajudaram o governo a diminuir a disparidade salarial entre homem e mulher com uma agenda política. Aí, em 2002, foi votada uma lei sobre a eliminação da disparidade salarial entre homem e mulher, segundo a qual a diferença entre eles deveriam ser discutidas em todos os níveis de negociação coletiva de trabalho, nacional, setor, subsetor e empresa. Ou seja, eles têm leis para a igualdade salarial e cumprem. Existe o Serviço Público Federal de Emprego, Trabalho e Diálogo Social que fiscaliza os gaps. Eles têm até um dia, que foi agora 14 de março, que se chama Equal Pay Day. Vou deixar o link também na descrição para quem quiser obter mais informações. Ou seja, para mudar a situação aqui no BR, nós precisamos primeiro de dados confiáveis sobre isso. Conjuntamente, nós precisamos de regulamentação e, mais do que isso, fiscalização, principalmente porque aqui é Brasil, né, meu irmão? Além de tudo, nós precisamos dialogar a respeito disso. E é lógico que eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui embaixo os seus comentários. Vou deixar também o link de um trabalho de uma economista brasileira chamada Regina Madaloso, que estudou a situação brasileira, mas os dados eles vão somente até 2007. Eu não encontrei dados decentes para mais próximos aqui. Se alguém tiver também, pode deixar. E é desse jeito que economista enlouquece ver uma matéria de futebol e vai parar no programa de redução de gap salarial lá na Bélgica. É isso mesmo. Curte e compartilha, aprofunde o estudo e mande pra gente. O conhecimento é sempre uma saída. Até semana que vem.